Olá, amigos, eu aqui de novo no nosso canal, que tem o nome de Fala que Você se Cura, um canal de cunho de espiritualidade, onde sentimos vontade, necessidade de beber dessa fonte. Então trago aqui vários assuntos que com eles têm me asserenado, que com esses estudos, porque sou sim uma estudiosa, sou terapeuta, mas não tão somente a terapeuta que está aqui, mas uma estudiosa, uma pessoa que quer muito aprender, uma pessoa que busca muito mudanças na sua vida e não vejo um outro caminho senão através dos estudos, senão através do autoconhecimento, do seu autodescobrimento, de eu me situar para que eu consiga querer ser mais certeira nessas mudanças, porque tenho visto, tenho reparado, ainda que devagar, o quanto tenho ganho em relação a isso. Em cima de sofrimento, em cima de um ciclo, em cima de um círculo, de uma mesma situação que me perguntava, meu Deus, eu não consigo sair disso. O que eu tenho que entender com essa situação? O que está faltando para eu mudar a minha vida? É por aí. E aí, eu falei na semana passada que nós iríamos dar continuidade a uma fala da semana passada do discípulo Tadeu, porque o maior, o melhor guia, mais seguro de toda a humanidade é o nosso Senhor Jesus. Então não tem erro com Cristo. Uma receita valiosa e que aprendi e que venho aprendendo ao longo dos anos é que nas minhas dúvidas, nas minhas inseguranças, onde eu não sei o que fazer, como conduzir aquela a situação ou outra, eu me lembrar do Cristo. Com o que Ele faria, como Ele faria se estivesse nesse momento no meu lugar. É um guia seguro. E aí, estava tendo culto lá na casa de Pedro, discípulo de Jesus, e lá estava Tadeu. Então o que a história nos traz? Que Tadeu era aquele discípulo inflamado, era aquele discípulo, sabe, radical, nervoso. Te traz alguma coisa? Você já foi essa pessoa? Você é essa pessoa ainda? Você deseja de ser essa alma que está sempre reclamando? Porque é um padrão nosso. Está intrínseco, está inserido ainda no nosso comportamento, reclamar. E cada vez mais tem sido trazido através de estudos mesmo, entendeu? E a Bíblia, meu Deus. A Bíblia tem tudo e mais alguma coisa para que nós possamos trilhar um caminho mais seguro. E Jesus fala para Tadeu, né? Pergunta para Tadeu, por que ele está lá reclamando? Está falando lá do Sinédrio, está falando dos poderosos lá de Roma, está falando do tratamento que recebe, está falando da questão da pobreza. Ele está lá falando, ele está falando, ele está falando. E aí, como eu não consegui ler todos os itens, porque o vídeo ia ficar muito grande, porque o que a gente está entendendo enquanto trabalhador de YouTube? Que as pessoas estão um pouco impacientes para ver vídeos muito extensos, vídeos grandes, que não é o meu caso. O material é bom, eu estou ali dentro. Porque nós brincarmos, né, a gente se divertir é maravilhoso, isso faz parte da vida. Mas alimentar o meu espírito, ele vai me ajudar para que eu vá buscar atrás dessas coisas. Se eu fico só nessa brincadeira, se eu fico só no externo, se eu não me olho, sabe, se eu não vou buscar o que está me incomodando, isso vai aumentando e vai me trazendo e vai me causando dor. Então é importante o que a neurociência, o que a espiritualidade, o que a religião tem trazido para nós. Está na hora, diante de tudo isso que está acontecendo. Então, o que nós vemos muito? Ontem mesmo no estudo, com um grupo, uma companheira me falava muito dos tormentos na sua família, né? De uma alma chegada e que deu uma revirada lá na família, porque ela entende que até um certo momento a coisa caminhava. Mas, né,
diante de tudo isso que a gente está passando. E a gente sabe que a perturbação está muito grande. Inclusive, Tadeu fala isso. Senhor, eu tenho percebido que as trevas, elas têm aguçado mais a questão de nos perturbar. E nós entramos, gente. Nós entramos. De bobeira a gente dá essa voz. A gente deixa esses companheiros nos dirigirem, né? Que não querem que sejamos felizes. Eu não sei como está a tua visão em relação à espiritualidade, mas não desacredite disso, que existem espíritos desencarnados que querem sim o nosso mal ainda, mas que nós podemos, através de estudos como esse, eu vou te dar a fonte de onde eu estou trazendo isso, começarmos a nos blindar em relação a muita coisa que nós já podemos evitar. Então, quando ele está falando isso tudo para Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele aqui: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Jesus deixou ele falar tudo aquilo que ele queria. E ele dá uma resposta lá assim: a felicidade é a paz de todos. Isso também está lá no primeiro vídeo. E aí, a segunda pergunta, ele diz assim: sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Aí Tadeu para. Então, no primeiro vídeo, eu trouxe lá algumas reclamações e depois a gente conversou um pouquinho em relação ao que eu falei lá. E como eu te falei, para o vídeo não ficar muito grande, eu resolvi fazer a metade da página, que é um livro muito gostoso, que é Jesus no Lar, e quem traz para a gente é o nosso querido e saudoso Chico, a quem eu honro, a quem eu reverencio. E lá mais na metade da página, ele diz assim: Senhor, a indiferença e a calúnia dói meu coração. Então, olha só, eu já fui indiferente. Eu, sinceramente, nunca fui chegada à mentira. Não que eu nunca menti, mas eu nunca fui muito chegada. Mas lá, né, mas na questão lá de namorado, quando a gente não tinha muita responsabilidade, porque a gente precisa se assumir, né? Porque eu não estou aqui querendo ser exemplo de nada, mas eu estou aqui construindo uma nova Maria Dilma. E eu quero e sinto em meu coração de um chamado de compartilhar as minhas experiências. Talvez muito te interesse. Talvez você compartilhando esse material, a gente pode sim ajudar algumas pessoas que sabem menos do que nós. Porque eu estou aprendendo, eu estou só engatinhando. Mas eu tenho percebido que nessas falas, nesses comportamentos, nos meus estudos, porque eu estudo tudo. Eu amo espiritualidade, eu bebo de qualquer fonte que eu veja, que eu perceba, que agregue em mim valores, que eu, como já falei, vão acerenar o meu comportamento, vai acerenar minha mente, vai melhorar o meu sono, o meu viver, o meu me relacionar. Porque às vezes a gente se isola, é válido, mas em realidade nós descemos para esse planeta para um social. Eu só vou crescer com o outro. E é o que Jesus está trazendo aqui, né? Então eu já caluniei, eu já menti, eu já fui indiferente. Nossa, se eu cismasse com uma pessoa me fizesse um mal, sinceramente para mim ela era uma folha seca. Algumas a minha alma não queria se despedir, a gente contornava ali, mas outras eu fiz sim, mas não desejo. O que não quer dizer que eu não precise de limite àquele que tenta invadir a minha privacidade, não é? Isso é muito seguro. Isso é uma distância amorosa. Isso é uma distância legal, que a gente às vezes precisa de ter com determinadas almas que não querem o mesmo que nós. E está tudo bem com isso. Né? Como diz aí a juventude, aí segue o baile, segue a sua vida e eu vou seguir a minha. E aí ele diz assim: creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizadas pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas, conforme eu te falei, isso é uma fala verdadeira. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. Olha o que ele está dizendo. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. E o com o outro? Eu já percebo isso, que não tem que ser só comigo, que eu também tenho que fazer o meu irmão, que eu gostaria que fizesse comigo. E aí ele diz: a maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro.
Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser nas minhas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Olha, a gente já podia até encerrar o assunto por aqui, porque esta fala dele é poderosa, né? Muitas das vezes, o que nos diz os homens, os espíritos mais iluminados? Que nós temos uma dificuldade muito grande de interpretar mesmo as palavras, as letras. E nós temos muita dificuldade de interpretar a fala do outro. Por isso esse canal, fala que você se cura. É importante demais que a gente converse. Eu poderia citar algumas coisas, algumas brigas, alguns desenlaces que eu já presenciei, de que já me trouxeram, por causa de uma fala mal colocada, ou de uma fala colocada no meu consciente, naquilo que eu entendo, mas o outro interpretou de uma outra maneira e se desfez ali em relação. Eu tenho esses vídeos aqui no meu canal. É muito comum. Nós precisamos melhorar muitas coisas, mas em nome de uma fala, de uma interpretação errada, errônea, porque isso é um dito bíblico. Como tem lá em Provérbios, eu vou trazer daqui a pouco da questão de a gente não saber falar, do nosso comportamento. Quanto que nós magoamos? Porque nos magoaram numa fala, num comportamento, e muitas das vezes o companheiro nem queria falar aquilo, não queria nem dizer aquilo, eu interpretei errado. De outras vezes queria sim, porque estava com muita raiva, queria nos machucar, e também nós fizemos da mesma forma. Tá bom, não vou ficar por baixo, então também vou falar, né? Eu tô aqui, mas é mais engraçado. Você fala que você se cura, você está falando aí que a gente precisa aprender a falar, mas você faz, agora eu estou buscando. Talvez por isso, Deus e Jesus, porque a hora que se Ele não quiser que esse trabalho ele vá à frente, ele vai acabar. Mas, sinceramente, eu tenho muita gratidão por esse espaço, eu tenho muita gratidão por você que está aqui comigo. Eu tenho muita gratidão se você me ajudar a compartilhar esse material, porque a gente pode, uma falhinha, um comportamento pequenininho ajudar sim. Eu vejo muita gente sofrendo, porque acha na cabecinha dela ou dele que não pode se colocar. Porque se eu for falar, ele vai ficar de mal comigo, ele vai brigar comigo, ele vai terminar comigo. Olha, se ele terminar, se ele brigar com você, se ele sair da tua vida, era porque tinha que acontecer. O que não pode acontecer é nós continuarmos sofrendo, ali engolindo o sapo, numa situação que está me adoecendo, porque eu tenho medo de falar. Então, esta também é a proposta desse canal. Fala que você se cura. E aí ele diz assim, em razão de tudo isso, sentir-me aventurado, né, se meus parentes afeiçoados e conterrâneos, conforme eu já acabei de falar, né, me compreendesse. E aí ele diz aqui, acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinassem comigo me concedesse o direito de experimentar livremente meu gênero de felicidade pessoal. Foi o que eu acabei de falar. Quantas pessoas não estão tomando a sua vida por medo de crítica? Porque vão falar dentro dos tempos religiosos, dentro das suas religiões, porque às vezes tem muita hipocrisia. E muitas das vezes eu não falo porque eu vou ser criticada, porque eu vou ser julgada, porque eu vou ser excluída. E é isso, Jesus vai dar aqui no final a receita para nós. Olha, nós temos esse direito. Ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode falar de ninguém. Porque quando eu estou numa conversa, eu já vou ali escaneando tudo. Porque tá também na minha alma, porque foi assim que me aprenderam. Agora eu estou começando a melhorar esse comportamento, tá certo. Você está identificando alguma coisa, mas ela te pediu a tua opinião. Então não julgue, não fale. Pelo menos não expresse. Porque às vezes vem. Todos nós, acredito eu, que isso não é só comigo. Nós conversamos, né, entre nós. E é normal, gente assim, sabe, que você, nossa, cara, né, uma cabeção, um cara inteligente, isso é do espírito. Por isso nós estamos aqui, né, para encerrarmos uma fase e alçarmos voos mais altos, né, é meio que por aí. Ele diz assim, resumindo, mestre, eu queria ser compreendido. Não é o que a gente quer, gente. É o que a gente quer. Já estou com 14 minutos.
Eu queria ser respeitado, eu queria ser estimado, eu queria ser amado, eu queria ser bem tratado. Ele fala disso tudo, gente, que todos nós queremos, todos nós desejamos, né? Se nós queremos fazer parte da solução desse mundo. E aí eu vou trazer a receita que Jesus dá, que vale muito para as nossas vidas. Que essa, conforme eu já falei, é a segunda parte do outro vídeo da semana passada. E por isso o tema vai ficar o mesmo, mas só que eu vou colocar a segunda parte. Então a receita eu tenho que dar porque é a mesma da outra. E Jesus diz assim: Tadeu, estava todo mundo parado, porque quando ele terminou de falar, todo mundo se voltou para Jesus. Mas se eu tivesse lá, até eu queria essa resposta. Jesus fitou ele com muito carinho, com muito amor. Como sempre foi comum, que Jesus é amor. Tem gente que diz assim: não, eu não posso nem me confessar. E nem é tanto assim o confessar dela, ela julga tão, porque foi tanto colocado isso na cabeça dela, porque Jesus não vai me perdoar. Como se Jesus não soubesse o nosso nome, o nome de cada um de nós. E aí Jesus diz assim: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então olha só, meu amigo, minha amiga, seja lá o que for que você esteja atravessando nesse momento, seja lá o que for que a tua alma pede e ainda não chegou, ele está deixando aqui uma chave poderosa. Se eu quero amor na minha vida, é importante que eu dê amor. Se eu quero paz na minha vida, é importante que eu seja essa paz. Se eu quero prosperidade, dinheiro mesmo, é importante que eu também contribua. Além de eu trabalhar, eu dividir também o que eu tenho. Nós vamos vendo que não é tanto que Jesus nos pede. Porque as lutas e as dificuldades que se apresentam para conosco, nós sabemos sim que são grandes, os desafios são muito grandes. Mas a gente precisa viver. E aí eu separei aqui, corroborando, né, a fala do nosso Senhor Jesus, para quando a gente tiver as nossas dificuldades, que está lá em Provérbios, no capítulo 24, e o versículo é o 10, que diz assim: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Olha, outra chave poderosa. Se te mostra fraco. Então nós, em algumas fatias da nossa vida, nós somos sim. Nós somos um projeto divino e nós estamos aqui nos formando nesse projeto maior. Porque é Deus quem nos criou, é Deus quem quer que nós sejamos felizes. É Deus quem quer que nós sejamos perfeitos e nós vamos ser. Mas essa, final, aqui desse livro, é isso. A gente não precisa se formar em teologia, nas faculdades, para nós termos acesso ao que de graça Jesus está nos trazendo. O que a vida é a nossa maior faculdade, é o nosso maior professor. Então, num estudo desse, uma fala dessa do nosso querido Chico, no proceder do nosso Senhor Jesus, nós já podemos fazer mudanças enormes. A passos pequenos, tudo bem, qual o problema? O importante é eu não parar, é eu fazer essa conexão com Deus, com Jesus, e buscar sempre, não desistir jamais. Uma onda, uma nuvem de desânimo tomando as pessoas, não, jamais. Tenhamos Jesus, sabe, como nosso modelo, olha o que ele passou. Então não vamos desistir. E aí, para finalizar, né, esse capítulo, essa fala, é isso, é a gente refletir e a gente ver nisso sim. Dá para fazer. Eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, diante de toda coisa que eu já passei, eu estou conseguindo, você também consegue. É fácil? Não. É rápido? Não. Eu preciso ver essa mudança.
Eu preciso intimamente buscar, sabe, essa mudança. O que eu estou fazendo sozinha agrada a Deus? O que eu estou fazendo sozinha eu faria na frente de todo mundo? É isso. É isso. Não adianta eu ser uma pessoa às escuras e às claras, entendeu? Ser outra. Me colocar como um anjo da salvação, como a perfeita, não é? Eu tenho que me colocar isso perante a Deus, perante a Jesus. Porque Ele sabe tudo, tudo Ele vê. E aí, para a gente finalizar, eu queria te pedir para você dar um like, deixar teu comentário e compartilhar esse vídeo, porque eu sei que esse material pode sim ajudar muita gente. Eu sei que um dos propósitos da minha vida é falar, principalmente do nosso Senhor Jesus. Mas por isso que eu deixei esse canal aqui aberto, porque a gente pode trazer tudo aqui, que envolva Deus, que tenha aceitação de Deus e de nosso Senhor Jesus. Qualquer coisa que aconteça em outras religiões, em outras denominações, na ciência, na filosofia, na religião, em qualquer fonte que mate um pouco a nossa sede. E era isso que eu queria te pedir. Não custa nada você se inscrever aqui e me ajudar, porque o YouTube trabalha assim. Um beijo no seu coração e até semana que vem. E Deus te abençoe grandemente. Olha, vai dar tudo certo. Nos teus piores momentos, não desiste, não desanima. Jesus, até onde eu entendo, Jesus só veio para os doentes. Jesus estava nos umbrais da vida, onde tinha dor, onde tinha ali marginal, onde estavam ali as prostitutas, onde estavam ali os leprosos. É para isso que eles veio. E em algum grau, em alguma situação, nós ainda nos prostituímos. Nós ainda somos essas meretrizes. Nós ainda somos esses leprosos em algum comportamento, em alguma qualidade que nós não temos, que nós precisamos ainda curar. E vai dar tudo certo no final, porque é Deus quem quer. Um beijo no seu coração.